Então, pessoal, nesta imagem a gente tem a representação de dois aparelhos climatizadores, o ar-condicionado e o aquecedor de ambiente. Os dois aparelhos eles têm o mesmo princípio de funcionamento, só que tem uma diferença aí. Por exemplo, o ar-condicionado, se vocês observarem na imagem, ele está posicionado na parte de cima do ambiente. E o aquecedor, ele está posicionado na parte de baixo. Por quê? Então vamos lá. O posicionamento desses aparelhos, eles seguem um princípio da física que nós estamos estudando, que é a troca de calor por convecção. Então a convecção, ela acontece nos fluidos, tanto nos líquidos como nos gases. Como que isso acontece? Que nós já vimos. Ou seja, a partir do momento que o ar ele é aquecido, ele se torna menos denso e ele sobe. E quando ele sobe, ele empurra o ar frio, que é mais denso, para baixo. Então vai se criando uma circulação de ar. O ar-condicionado ele tem o objetivo de resfriar o ar. Então, se o ar quente sobe, o ar-condicionado ele vai resfriar esse ar quente. Então, por isso que ele fica em cima. No aquecedor, o objetivo dele é aquecer o ar. Ou seja, ele aquece o ar que está embaixo, esse ar sobe e empurra o ar frio para baixo. E esse ar frio é aquecido novamente, criando também uma corrente de convecção. Só que tem um detalhe muito importante aí. Quando a gente lê a definição da convecção, como eu já mesmo disse, o ar quente sobe porque ele é menos denso. Mas o que é ser menos denso e mais denso? Vamos ao seguinte exemplo. Eu tenho 1 kg de algodão e 1 kg de ferro. Qual dos dois ocupa o maior espaço? Logo, a gente responde que quem ocupa o maior espaço é 1 kg de algodão. Ou seja, se eu tiver duas substâncias com a mesma quantidade de cada uma, ou seja, a mesma massa, aquela que ocupa o maior espaço, ou seja, ela vai ser menos densa. Por quê? Porque a densidade ela é uma relação de massa e volume, ou seja, para se calcular densidade, eu pego a massa e divido pelo volume, que é o espaço. Então, se o material ele ocupa maior espaço, ou seja, o maior volume numa determinada massa, ele tende a ser menos denso. Então, pessoal, sobre a questão do churrasco, vamos observar esta imagem e analisarmos. Considerando os 3 processos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação, esses 3 processos eles ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então vamos lá, o carvão é o combustível, ele é aceso para produzir a chama. A chama, se ela estiver aquecendo a churrasqueira e a grelha, ou seja, a parte metálica, eu tenho aí o processo de condução, ou seja, a chama em contato com a parte metálica. A chama também está aquecendo o ar sobre ela. Esse ar, já vimos que no processo de convecção, quando ele é aquecido, ele sobe. Então, ele subindo, ele vai cozinhar os alimentos que estiverem na parte de cima. E o ar frio desce, sendo aquecido pela chama, criando aí uma corrente de convecção. Se a gente considerar a chama, a própria chama, ela irradia calor, ou seja, a própria carne, ou seja, os alimentos em contato próximos a essa chama, eles estão recebendo calor, ou seja, estão sendo aquecidos também por irradiação. Bom, pessoal, esse simulador aqui, ele é um simulador que representa o efeito estufa. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso aqui. Então, observe que na imagem, essas bolinhas, estrelinhas na verdade, se movimentando são o quê? Olha aqui no canto superior direito, fóton solar. Fóton solar representa, no primeiro momento, a energia solar. Depois, as estrelinhas vermelhas
aqui no canto direito também, fóton infravermelho. O que é esse fóton infravermelho? É a energia térmica, o calor. Então a gente tem as estrelinhas vermelhas representando o calor e as estrelinhas amarelas representando a luz do sol. O que está acontecendo? As estrelinhas amarelas, a luz do sol, elas estão descendo, né? Significa o quê? Que o sol ele está mandando energia solar para a Terra. E ao mesmo tempo, as estrelinhas vermelhas, o calor está subindo. O que está acontecendo aqui no primeiro momento? É o processo de irradiação térmica, ou seja, a luz do sol atravessa a atmosfera, chega na Terra e vai para a superfície, aqui em verde, e a superfície irradia calor. Ou seja, aqui a gente tem uma transformação de energia, certo? Então vamos lá, observe aqui ó, no canto esquerdo, a gente tem um termômetro, ele está medindo a temperatura em Kelvin e em Fahrenheit. Vamos lá, a temperatura aqui ó, ela não está variando no primeiro momento, né? Mas vamos fazer um teste. Aqui ó, no simulador tem opções, números de placas de vidro. A gente pode adicionar placas de vidro que vão representar os gases da atmosfera ou a poluição. Então vamos lá, vamos adicionar aqui uma placa de vidro. Observe o que acontece com a energia térmica, o calor, e a energia da luz do sol. E observe o que acontece com a temperatura também, ela está aumentando, não está? O que está acontecendo aqui? Ó? Observe que a energia do sol, as estrelinhas amarelas, elas continuam entrando, elas passam a placa de vidro, né? São absorvidas pela superfície e a superfície está irradiando energia térmica. Mas o que está acontecendo com essa energia térmica aqui? Ó? Observe que antes da placa de vidro parece que ela está acumulada, tá? Então no efeito estufa a gente tem esse processo também. Se eu tenho muita poluição representada pela placa de vidro, essa placa de vidro ela vai reter energia térmica perto da superfície, fazendo com que a temperatura aumente. Agora a gente pode colocar uma outra placa de vidro. Vamos colocar duas placas de vidro. Olha o que acontece. A energia solar continua descendo, né, vindo do sol, vem até a superfície. E a superfície está irradiando energia térmica em vermelho. A temperatura ela não se altera muito, ou seja, a gente tem também uma concentração de energia térmica perto da superfície. Se nós formos aumentando as placas de vidro, a gente pode adicionar mais uma, ficar 3 placas de vidro. A energia solar continua descendo, né, no nosso referencial. E olha a energia térmica, que são as estrelinhas vermelhas. Elas ficam concentradas na superfície e entre as placas de vidro. Então, esse simulador aqui, ele representa perfeitamente a ação do efeito estufa. Basicamente, o processo que acontece em termos de troca de calor é o processo de irradiação térmica. Então, pessoal, por que a condução ela acontece no estado sólido? Vejam bem esse exemplo aqui, eu tenho a representação do oxigênio no estado sólido. Vejam que as moléculas de oxigênio elas estão bem juntinhas. Imagine o seguinte, vocês estão próximos um dos outros e vocês desejam passar um objeto para o colega que está próximo de você. Se o colega estiver próximo, você não vai ter dificuldades em passar esse objeto. Apenas esticando a mão, você passa um objeto para o seu amigo. Se o seu amigo estiver muito longe, o que você vai ter que fazer para passar esse objeto para ele? Você vai ter que jogar ou você vai ter que se deslocar para passar esse objeto. Ou seja, você vai ter uma maior dificuldade. É o mesmo processo que acontece na condução. Quando você vai transferir energia de uma molécula para outra, se elas estão juntas, é mais fácil você transferir essa energia.
Ou seja, aqui as moléculas estão bem juntinhas, elas estão com movimento. Então, se eu aqueço esse sistema aqui, ou seja, o calor é como se fosse o objeto que você quer passar para o seu amigo. Se as moléculas estão mais próximas, é mais fácil você passar esse calor de uma molécula para outra.